Olá, alunos do quarto ano da disciplina de Bioestatística, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí? Pessoal, hoje então a gente vai para a nossa segunda aula aí de Bioestatística desse terceiro ciclo de conteúdo, né? E também essa é a nossa última aula de forma assíncrona, né? Ou seja, aula gravada. A aula da semana que vem eu vou passar o link para vocês pelo WhatsApp, né? O link do Zoom pelo WhatsApp e daí a gente faz a, a nossa aula aí ao vivo, né? Galera, então vamos lá. Na aula passada a gente colocou alguns dados no nosso gráfico, né? E fizemos a regressão linear deles e tivemos a equação da reta, tá? Pessoal, é importante salientar aqui, ó, que cada ponto desse, tá vendo? Cada pontinho daqueles que tem os ovos lá e o peso, eles têm dois números, tá? Eles têm um número correspondente ao x, né? Ele tem um número correspondente ao x e um número correspondendo ao y. Então, o pessoal aí, não sei se vocês jogaram disso, né? O pessoal mais velho com certeza, de batalha naval, né? A batalha naval você tinha uma casa geralmente que era um número e uma outra casa que era letra, né? Então, eu quero atacar o barco B que tá eu quero atingir o ponto B5, né? Então, talvez ele ia na coluna 5 na linha B. E daí ali tinha um ponto, né? E é esse ponto que temos aqui, tá? Que era daquela relação lá dos gráficos. Beleza, galera? Então, vamos aí para a nossa regressão linear ou esse ajuste linear dos pontos, tá? Então, a regressão linear é uma equação matemática que fornece uma relação linear, ou seja, uma reta, ou seja, né, uma linha reta entre duas variáveis. No nosso caso, no nosso exemplo que a gente fez lá, qual que eram as duas variáveis? Né? A variável era a quantidade de ovos, né, na variável independente, na variável dependente, que era o eixo y, era o peso, né, que a gente verificava quantos ovos tinha na caixa, tá? E essa reta, né, expressada, você tem essa expressão dessa aqui, ó, que também é uma equação de primeiro grau, lá do ensino médio, tá, galera? Então, vocês que saíram aí há menos tempo que eu, né, do ensino médio, vocês vão se lembrar disso. Alguns vão se lembrar com felicidade, outros não com tanta alegria, né? Tanto é que matemática aí também, geometria também não era o meu forte quando eu cheguei na faculdade, tá? Mas cada uma dessas letras, pessoal, tem uma razão por ela fazer parte da equação, tá? Vamos ver qual é? Então, o x é para variável independente, né? O y é para variável dependente, né? Lembrando que a variável dependente é que depende da independente. O a é a inclinação da reta e o b é o intercepto y, né? Ou seja, o valor de y quando essa linha cruza, quando x for igual a zero, né? Então, lembram do nosso gráfico, pessoal? Ó, se vocês fizeram aí a atividade da aula passada, chegaram nesse gráfico aqui, ó. Lembram, ó? Então, o valor de y é o que eu quero atingir. 44,65
é a inclinação dessa reta, tá? Quanto mais inclinada ela tiver, mais para cima ela tiver, maior esse número, tá? Então aqui eu tenho esse valor, eu tenho a inclinação dessa reta e aqui eu tenho o ponto de partida dela, né? Ou um ponto fixo, ó. Então, quando x for igual a zero, né, bem aqui, o valor de y vai ser de 113,33, ou seja, então eu tenho um ponto fixo, que é 113,33, e eu tenho a angulação da reta, que nesse caso é de 44,65. Pessoal, é muito importante aqui vocês entenderem ou lembrarem de algumas coisas importantes. Por exemplo, vocês sabem que dentro dessa reta, né, há infinitos pontos, né? Qualquer número que eu colocar nessa equação no valor de x, eu descubro o valor de y correspondente. E o contrário é a mesma coisa. Se eu tenho um valor de y, eu consigo achar esse x. Olha que legal. Se eu, por exemplo, olha, eu quero saber quantos ovos tem em 2.000 gramas, né? Com a caixa com 2.000 gramas. Eu substituo, então, o valor de y, né? Que é o que está aqui. Lembram? Esse é o valor de y. Eu substituo o valor de y pelo que eu quero. Olha, eu quero saber quantos ovos tem numa caixa de 2.000 gramas. Eu substituo esse y por 2.000 e viro uma equação de primeiro grau, como vocês já estão acostumados a fazer, tá? Então, pensando nisso, galera, olha só. A gente volta lá para o problema da aula passada. Então, Fernando, proprietário de uma granja de ovos, embala seus ovos em caixas que suportam até 3 quilos, ou seja, 3.000 gramas. Sabendo que o peso da caixa é de 100 gramas, quantos ovos cabem a caixa pode suportar? Olha só. Legal. Vamos voltar lá para o nosso Excel, né? Ó, aqui é onde a gente estava, né? Onde vocês pararam. Lembram disso, ó, galera? Eu entreguei esses valores aqui para vocês e vocês fizeram aí esse gráfico, tá? E esse gráfico aqui, ó, deu essa equação aqui, ó, galera. Olha só. Deixa eu até aumentar aqui. Aí fica um pouco mais visível pra gente. Olha só essa equação. Então, pensa bem, galera, ó. A caixa, né, com os ovos podem suportar até 3.000 gramas, né, ou até 3 quilos. Então, o que eu faço agora, se eu tenho essa equação? É muito simples. Eu substituo 3.000 eu substituo y por 3.000. Então fica, essa equação da reta fica 3.000 igual. Olha lá, daí vem, aqui ó, o meu A, que é 44,655x, mais 113,33. Aqui. Pronto. Aqui está a nossa equação, a gente já vai resolvê-la, né? A gente joga o 113,33 para o outro lado, né? Então, igual a 3.000
menos 113,33. Olha lá. Então, a gente passou disso daqui para 2886,67 é igual a 44,655x. Tá? Só jogar lá para cá. E daí, como vocês já sabem, jogam multiplicando, que está multiplicando joga para baixo dividindo, então x é igual a 2886,67 dividido pelo aquele valor ali, lembra do valor de A? 44,655. Então, o nosso x, olha, galera, se eu quiser saber, olha só, exatas 3 quilos, né, exatos 3.000 gramas, é necessário que minha caixa tenha 64 ovos, 64,64 ovos, tá? Olha só isso. Só que tem um grande problema nessa situação, né? Ó. Então guardem esse número 64,64, tá? Olha só. Eu tenho ovos, eu vou colocando ovos, tal. Olha, deu 64,64. Eu vou colocando até chegar em 64. Eu consigo colocar 0,64 de um ovo numa caixa? Não consigo, é impossível, né? Eu colocar quase 2/3 de um ovo dentro da caixa. Então, o que eu tenho que fazer? Ou ela cabe 64 ou ela cabe 65. Mas 65 eu ultrapasso minhas 3.000 gramas. Se eu ultrapasso minhas 3.000 gramas, a minha caixa não suporta 65 ovos, tá? Eu tenho que pôr 64, tá? Porque daí ele tem um número menor que 3.000 gramas, né? Ou seja, minha caixa suporta isso e é a quantidade máxima de ovos que eu consigo colocar. Portanto, a resposta aí do nosso problema, né, são de 64 ovos. Muito legal, né, galera? Então, pensando nisso, eu tenho um outro problema aí para vocês resolverem. Olha só. Juliano foi diagnosticado como obeso mórbido e necessita urgentemente de perder peso. Eu e o Vitão, o professor Vitor, também temos que urgentemente perder peso, principalmente nessa pandemia, né? Mas vamos lá. Juliano foi diagnosticado como obeso mórbido e necessita urgentemente perder peso. Ele contrata um profissional de educação física que quinzenalmente afere seu peso conforme a tabela anexada. Então, ó, o professor de educação física vai lá e pesa o Juliano de 15 em 15 dias. Né? De 15 em 15 dias, ele vai lá, põe o Juliano na balança, afere o peso, tá? E daí ele colocou naquela tabela eu vou colocar para vocês anexada lá no Google Sala de Aula, tá? Assumindo que, ou seja, a gente vai assumir, não é a verdade isso daqui, mas a gente vai assumir como para resolver esse exercício. Assumindo que a relação entre os dias de intervenção, né, ou seja, à medida que os dias vão passando de intervenção, ou seja,
que ele vai treinando comigo, que ele vai que eu vou intervindo na vida dele, né? Que o profissional vai intervindo na vida dele. E a perda de peso seja linear, tá? A gente sabe que tem outras estruturas matemáticas para fazer isso, mas a gente, para esse exercício, vai apenas utilizar linear, que é o que a gente fez até agora, tá? Após 150 dias, qual será seu peso? Tá? Então, a tabela vai estar lá no Google Sala de Aula, vocês vão baixar e vão trabalhar e tentar responder essa pergunta aí. Tá? Beleza, galera? Então, essa é a nossa atividade para hoje. Lembrando aí que essa é a nossa última atividade assíncrona, né? Semana que vem nós faremos essa aula de forma síncrona. Eu vou passar para vocês o link no grupo de WhatsApp, tá? E hoje, né, na segunda-feira, estarei online aí no WhatsApp, caso alguém tiver alguma dúvida sobre o exercício, pode entrar em contato, tá? Eu acho que por hoje é isso, tá? Tem um trabalho aí bem interessante aí para vocês desenvolverem hoje. Legal, galera? Então, forte abraço aí a todos, espero que vocês estejam se cuidando, né? E espero que em breve a gente se encontre. Abraços, boa semana.